Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus seja louvado por esta hora, por este momento. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma noite. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu hoje, meu Pai. Para mim, para minha parentela e todos esses que estão no canal Adoradora de Jesus. Deus é fiel, oro pela vida deles. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre com muita alegria no coração para receber a palavra, segundo o coração de Deus ao seu coração. Em nome de Jesus, entre deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. E vamos no ID, com muita alegria no coração. Obrigado, gratidão para você que é inscrito, que acreditou na obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. O Senhor está vendo o seu coração bondoso aí, abençoando a obra dele. Ele vai preparar seu galadão, porque ele não deve nada a ninguém, ele paga no dia, ele é um patrão bom. Amém? Glória a Deus. Vamos orar o Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está aqui, colocando as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, enchendo a minha boca com as brasas acesas do altar, como Ele fez com a boca de Isaías. A sua palavra em Jeremias capítulo 33, versículo 3, fala assim: clama a mim, respondeste-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. É forte, hein? Então estamos aqui na mesma fé, na mesma concordância, né, meus irmãos? O Senhor vai nos capacitar, vai nos colocar fé no nosso coração, sabedoria, para nós entender tudo aquilo que Ele coloca nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos para Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. E o refrão da palavra vai falar assim: o dom da palavra da sabedoria. Olha que forte. O dom da palavra da sabedoria. Olha aí, meus irmãos. Vamos tomar posse em nome do Senhor Jesus? Vamos para o versículo 10, capítulo 10 e versículo 10. Vamos lá? O versículo 10 vai falar assim: Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, vou repetir, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, vai falar assim o 10, se estiver embotado o ferro e não se afiar o forte, então se deve pôr mais forças, mais sabedoria e excelente para dirigir. Repetindo, vou repetir para não ficar confuso, meus irmãos. Se estiver embotado o ferro, não se afiar o forte, então se deve pôr mais forças, mais sabedoria e excelente para
é excelente para dirigir. Vamos entender mais na palavra um pouquinho, para meus irmãos entenderem, em nome de Jesus? Eu repeti 2 vezes o versículo. Então, o que vai falar na palavra é o dom da palavra da sabedoria. Vamos lá. Nos mostra a importância da sabedoria na solução de casos difíceis. O machado cego obriga a empregar. Repetindo, nos mostra a importância da sabedoria na solução de casos difíceis. Preste atenção. O machado cego obriga a empregar muitas forças. Para fazê-lo cortar. Já a sabedoria é como uma ferramenta amolada que resolvem as coisas sem demandar muita força. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra da sabedoria é o dom do Espírito que encabeça o grupo dos dons de revelação por meio da palavra da sabedoria. Deus capacita o crente e o líder a agirem com prudência para compreenderem as verdades espirituais por trás de cada fato e encontrarem uma solução satisfatória para cada problema. A sabedoria é a mãe de todas as virtudes. A sabedoria é uma das virtudes mais exaltadas na Bíblia. Todos os grandes líderes necessitam do dom da palavra, da sabedoria, para julgar corretamente as coisas. Meus irmãos, entendeu? Meus irmãos, quer que eu repita para ficar bem concluída em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu vou repetir, preste atenção, meus irmãos. Nos mostra a importância da sabedoria na solução de casos difíceis. O machado cego obriga a empregar muitas forças para fazê-lo cortar. Já a sabedoria é como uma ferramenta amolada que resolve as coisas sem demandar muita força. De acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, a palavra da sabedoria é o dom do Espírito que encabeça o grupo dos dons de revelação por meio da palavra da sabedoria. Deus capacita o crente e o líder a agirem com prudência
para compreenderem as verdades espirituais por trás de cada fato e encontrarem uma solução satisfatória para cada problema. A sabedoria é a mãe de todas as virtudes. A sabedoria é uma das virtudes mais exaltadas na Bíblia. Todos os grandes líderes necessitam do dom da palavra da sabedoria para julgar corretamente as coisas. Aleluia! Meus irmãos, entendeu agora? Vejamos daqui para frente. José possuía o dom da palavra da sabedoria. Gênesis capítulo 41, versículo 38 e versículo 39. Josué estava cheio do espírito de sabedoria. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Davi possuía a sabedoria de um anjo. Segundo Samuel capítulo 14, versículo 20. Salomão possuía sabedoria para julgar com justiça as coisas. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Salomão possuía sabedoria em grandes escala. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 até o 30. O sacerdote Esdras possuía sabedoria de Deus. Esdras capítulo 7, versículo 25. Com Deus está a sabedoria e a força. Jó capítulo 12, versículo 13. Feliz é o homem que acha a sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 13. A sabedoria é melhor do que o ouro. Provérbios capítulo 16, versículo 16. A sabedoria é melhor do que a força. Eclesiastes capítulo 9, versículo 16. Daniel possuía o dom da palavra, da sabedoria. Daniel capítulo 5, versículo 11, versículo 12. Sobre Moisés, sobre o Messias, estamos falando de Jesus. Repousa o espírito de sabedoria. Sobre o Messias repousa o espírito de sabedoria. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 11, versículo 2. Jesus cresceu em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52. Estevão possuía uma sabedoria irresistível. Atos capítulo 6, versículo 10. Jesus é a própria sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24 e versículo 30. Em Cristo, Deus derramou sobre nós abundantemente toda a sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versículo 8. Aleluia, glória a Deus, forte, hein, meus irmãos? O Senhor está falando aqui o dom da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria. É o refrão que vai passar, que vai falar na palavra. Glória a Deus, vamos continuar para nós entender. Aleluia. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, versículo 30, foi o último. Em Cristo, Deus derramou sobre nós abundantemente toda a sabedoria e prudência. Efésios, capítulo 1, versículo 8. Paulo orava para os crentes receberem o espírito de sabedoria,
e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A multiforme sabedoria de Deus é revelada na terra por meio da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. Olha aí, forte, hein, meus irmãos? Aleluia. Em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Devemos andar com sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Deus dá liberalmente da sua sabedoria a quem precisa. Tiago capítulo 1, versículo 5. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Provérbios capítulo 2, versículo 7. Digno é o cordeiro de receber sabedoria. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Forte, né, meus irmãos? O Espírito Santo está aqui, apaziguando. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos para a conclusão da palavra. Que meus irmãos não conseguiu entender aqui, vai conseguir entender aqui no final. Que é a conclusão, o resumo, amém? Segundo o sábio Salomão, a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria orienta o homem, discernir entre o certo e o errado, e o ensina a apartar-se do mal. Olha que forte. É o resumo da palavra, meus irmãos. O que você não entendeu na palavra, aqui é o resumo, explicando. Vou ler mais uma vez, meus irmãos entenderem. Segundo o sábio Salomão, a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria orienta o homem e discerne entre o certo e o errado, e ensina a apartar-se do mal. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, e aparta-se do mal. Essa é a sabedoria, o dom da palavra da sabedoria. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? O dom da palavra da sabedoria. O Senhor usou cada um com a sua sabedoria aqui. Daniel, Josué, José, João, Salomão. Glória a Deus, aleluia, Daniel. Ele usou cada um com a sua sabedoria em nome de Jesus. Então, essa palavra está vindo aos nossos corações para nós ter sabedoria e discernir aquilo que o Senhor está entregando para conosco. Se você não entendeu ainda, se você entendeu, dê glória a Deus. Se você não entendeu, ouça mais uma vez. O Senhor vai te dar inteligência e sabedoria. Peça para o Senhor, Senhor, eu não consegui entender, me dê sabedoria em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, em cima desta palavra aqui, eu faço um convite aos meus irmãos. Você vai ali no cantinho, você, Deus e você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões, e eu confesso o Senhor com a minha boca, como meu único e suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida, e o Senhor vai fazer. E ande na direção da palavra, meditando de dia e de noite, orando. A oração
meus irmãos, é tão eficaz ao coração do Senhor que você não sabe o poder que tem uma oração. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Então você fala, Senhor, salva-me, minha casa e minha família. E nunca deixe de meditar aqui que nada vai sair errado. Você pode ir em qualquer lugar, você nunca vai deixar de ouvir a palavra do Senhor eficaz. Se alguém distorcer a palavra do Senhor, se você andar aqui, você está afirmado que aquela palavra está sendo distorcida. E você não pode ficar ali ouvindo aquilo, porque você está orientado na palavra, o que a palavra discerne, fala, diz, ensina, exorta, e aí você não vai andar enganado. Ninguém vai te enganar, porque você é sabedor da palavra. É isso porque o Senhor manda a palavra todos os dias para meus irmãos, para meus irmãos não andar enganado. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Para você que saiu da presença do Senhor, volte também, o convite é para você. Volta, filho, volta, filha. Enquanto é tempo, eu estou aqui de braços abertos para receber. Eu perdoo o pecado. Eu perdoo o pecado. Em nome de Jesus. Mas não peques mais. Volte. Venha para os braços de Jesus. O Senhor está com saudade daquela adoração, daquele louvor, daquele particular. Volte para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a videira verdadeira. Nós somos os galhos. Se você sair fora dessa videira, você vai se tornar folha seca, o vento vem e te leva. Se você estiver na videira, o vento vem, balança, vai para cima e vai para baixo, mas você não cai, porque você está na videira verdadeira, está segura na rocha. Amém? Vou deixar mais um versículo aqui ao coração dos meus irmãos, que é um recadinho do coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu sou uma serva obediente, meus irmãos. Se te sentires infeliz, lembra-se de mim. Quem está falando é Jesus. Eu sou a luz e tu não me vês. Eu sou o caminho e tu não me segues. Eu sou a verdade e tu não crês em mim. Eu sou a vida e tu não me procuras. Eu sou o mestre e tu não me ouve. Eu sou o Senhor e tu não me obedece. Forte, hein? Eu sou o teu grande amigo e tu não confia em mim. Eu sou o teu maior amor e tu não me amas. Se te sentir infeliz, a culpa não é minha. Jesus está falando. Aleluia! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Enquanto está perto. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, até aqui. Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, entendeu certinho, bonitinho? Se não entendeu, volte lá o canal, a palavra e ouça outra vez. Porque a serva faz isso. Quando eu estou ouvindo uma palavra, quando eu estou ouvindo no canal algo, eu passo de novo e presto atenção até eu entender. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Mas com muita alegria, deixa o seu like aí. Com muita alegria, envie essa palavra a outras pessoas. Com muita alegria, você que não é inscrito, se inscreva. Você tem uma intercessora pela sua vida. E o Senhor está aqui. Eu não estou mentindo. Todas as vezes que eu apresento, que eu coloco o meu joelho no chão, eu apresento todos do canal Adoradores Jesus Deus é Fiel. Todos. Seus projetos, seus propósitos, sua saúde, o que você está buscando aí, seu ministério, se você tiver ministério, suas bênçãos. Senhor, busca Ele, incline seus ouvidos às orações. Senhor, busca Ele, Senhor, incline os seus ouvidos, vai abraçar, vai dar força, coragem, inteligência, sabedoria, coloca a vida dele nas suas mãos e juntos somos mais fortes em nome de Jesus. O Senhor se agrada da oração, o coração sincero. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Seja abençoada.
Que o Espírito Santo venha te abraçar agora, tirando todo laço, todo embaraço do inimigo, tirando toda dor, toda opressão, toda depressão, todo espírito de morte, derruba por terra, faz um do mar sem fim. E entra o Espírito de luz, o Espírito da verdade, o Espírito de paz, o Espírito de alegria, o Espírito do Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.